Olá, hoje eu vou abordar um tema que tem muita sensibilidade dentro da teoria de Carl Gustav Jung, que é a falta de sentido e significado para a vida. No popular, nós temos essas frases dizendo que quem não vive para servir, não serve para viver, e uma vida sem sentido não tem sentido. Porém, será que de fato existe um sentido e um significado, e todos podem encontrar isso para estarem alinhados com aquilo que Jung chama de processo de individuação, que é permitir que o si mesmo se realize, e o si mesmo no frigir dos ovos, na visão junguiana, tem a ver com a representação de Deus em nós, o arquétipo da salvação, o arquétipo do sagrado que habita em nós. Né? Desta maneira, o Jung vai dizendo algumas vezes algumas coisas que nos levam a lidar com a busca de sentido. Né? E ele diz assim, só por meio de um trabalho muito árduo que nós vamos conseguir, de alguma maneira lenta, conhecer e nos livrarmos do jogo cruel do destino, né? Porque só assim nós vamos encontrar, ou podemos encontrar, aquilo que é o propósito secreto, aquilo que nós chamaríamos de daimon, que vem lá de Heráclito. Né? Será que existe de fato esse propósito? Será que a vida tem que ser atrelada a esse propósito? Será que Hahnemann, da homeopatia, está coberto de razão quando ele diz que toda doença, todo sintoma, nada mais é do que um desvio do mais alto fim existencial? Então significa que nós viemos para essa vida para seguir uma concretização de um destino. Mas existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos deu condição de questionar o sagrado, questionar o destino e talvez até o próprio sentido. E aí, como a gente pensa numa vida onde o indivíduo não consegue ter o assento no destino e no sentido, e o não sentido fica em igual de igualdade, parece que a pessoa vai entrando numa dimensão de caos. E esse caos leva ele, muitas vezes, àquilo que o Jung chama de busca de um novo sentido, uma nova forma de lidar com o si mesmo e assim por diante. O Jung tem uma frase que eu gosto bastante, que eu vou ler aqui para vocês, que é mais ou menos que é assim, na real. Né? O mundo no qual penetramos pelo nascimento é brutal. Ele é cruel e, ao mesmo tempo, de uma beleza divina. Achar que a vida tem ou não sentido é uma questão de temperamento. O que ele chama de temperamento é a questão dos tipos, das características peculiares de cada um. Se o não sentido prevalecesse de maneira absoluta, o aspecto racional da vida desapareceria gradualmente com a evolução. E o que ele diz é que não parece ser isso que acaba ocorrendo. Como em toda questão metafísica, essas duas alternativas são provavelmente verdadeiras. A vida tem e não tem sentido, ou então ela possui e não possui significado. Porém, ele termina, e isso está no livro Memória, Sonhos e Reflexões, né, dizendo que espera ansiosamente que o sentido prevaleça a grande batalha. E isso é muito interessante, né? Porque como que o indivíduo vai, de fato, encontrar esse sentido? E aí, será que a força de vontade consegue efetivamente fazer com que isso venha à tona? Não sei. Eu lembro muito de uma história que que eu ouvia, de um indivíduo que descobriu que ele podia fazer uma quantidade enorme de exercícios para conseguir andar sobre as águas, como aparentemente Jesus andou nos relatos bíblicos, né?
Então, a força de vontade, o desempenho, o foco, a determinação, a perseverança fez com que ele praticasse tudo possível para aquilo. Ele chegou para o mestre disse para ele que ele conseguiria, e aí ele foi fazer os exercícios. 15 anos depois ele começou a andar sobre as águas. E aí ele chama o mestre, que já está bem velhinho, né? E ele mostra o feito dele. E o mestre aplaude, dizendo: nossa, você de fato é um indivíduo com muita vontade, muita determinação. Que bom, parabéns por ter conseguido. E aí o discípulo fala para o mestre: mas e agora, o que eu faço com isso? E o mestre responde: você deveria ter pensado nisso há 15 anos atrás, antes de entrar nessa empreitada tão exaustiva, tão obcecada, tão determinada. Agora, não sei o que você faz com isso. Vai trabalhar num circo? Quem sabe? Ou seja, quando o indivíduo se entrega numa empreitada, mas perde o sentido, perde o foco, a causa, ele não está consciente da própria consciência, ele não consegue compreender, né, o porquê, o para quê, quem nele quer aquilo, por que quer aquilo, qual a implicação para a conquista daquilo, para ele e para o entorno relacional. Se aquilo está, de alguma forma, atrelado ou não à referência de belo, porque se está atrelado à referência de belo para ele e para o mundo, ele está tangenciando aquilo que nós chamamos de estética. Caso contrário, né, ele está indo para uma empreitada que não está visando a plenitude integral da vida. Né? E aí, para que adianta essa vontade? Essa vontade acaba virando uma obsessão, uma teimosia, né? Muitas vezes a serviço de um complexo reparador do que da própria alma. Então ele não está numa vontade que está a serviço da alma, e sim a serviço de um ego, talvez vaidoso, né? E totalmente preso numa tentativa racional, né? Então, quando esse homem atinge de fato a possibilidade, né, da sua inteireza, daquilo que é o que dá de fato o retorno para a gratificação da vida, a vida ganha um outro propósito. E aí as palavras resiliência, as palavras determinação, realização, sucesso, tem um sentido muito maior, porque aí, né, o indivíduo não vai estar vivendo uma vida carente de sentido e de significado, ele vai estar vivendo uma vida de plenitude. Então, ele vai estar a serviço do sagrado, porque o servir dele virou sagrado, e daí que vem a ideia de sacro ofício, do ofício sagrado. Então, esse é um grande desafio que a gente encontra aqui no consultório. Tem indivíduos que têm muitas capacidades, facilidade de se adaptar e progredir nas demandas, né, cotidianas, e até tira proveito material e relacional e tudo mais, mas no fundo ele não está atrelado com Deus. Então ele não está preso numa conexão com o si mesmo, ele está numa conexão talvez com o espírito da época, mas totalmente distante do espírito das profundezas. E aí, mesmo tendo esse sucesso todo material, social e tudo mais, vem aquilo que nós chamamos de regressão da energia psíquica. Ele vai estar numa condição que equivocadamente se chama de depressão, mas na verdade é uma oportunidade para ele visitar o interior de si mesmo, resgatar a alma e passar a servir a alma, mesmo que esse servir a alma leve ele numa direção diferente daquela que até agora ele performou e deu resultados relacionais e materiais, mas não está dando alma. E aí ele não está fazendo a alma, ele não está servindo a alma,
ele não está a serviço do significado e do sentido da sua própria existência. Esse é um recorte interessante da base junguiana, né? E espero ter contribuído mais um pouco para disseminar esse conhecimento que é tão rico. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.